Bom, vamos começando. Grace, pessoal, porque a Carol está escondida atrás da porque Grace. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Carolina Arantes, eu sou servidora aqui da ANA, trabalho na Superintendência de Planos, Programas e Projetos. Assumi recentemente a coordenação da CAVE e fico muito feliz com a presença e a participação de todos. Espero que a gente tenha uma reunião bem produtiva. E aí vou passar para as outras pessoas da CAVE que estão presencialmente, depois a gente vai para os online. Bom dia, sou Eduardo Pastore, do Ministério da Gestão e da Inovação. A satisfação estou aqui na CAVE há alguns anos, tive a satisfação de trabalhar com o Ivan e com várias pessoas aqui. A gente acompanha contratos de gestão lá no Ministério. Nossa. E eu já? Não, só tem nós aqui mesmo. Então, meu nome é Gonçalo, eu sou membro da CAVE já tem, acho que uns 4, 5 edições, né? Já tem 4, 5 edições. E é uma satisfação reencontrar vocês aqui. A gente é uma oportunidade de conhecer o trabalho de vocês, né? Especificamente da PCJ, um trabalho consistente, né? E ter essa oportunidade de conversar sobre o andamento dessa administração que vocês fazem é uma satisfação. Bom dia a todos. Bom dia. Passar, então, terminar as apresentações aí. Passar para a Raquel e para o Daniel, então. Olá, pessoal, bom dia. Aqui é Raquel Martins, eu trabalho com o Eduardo Pastore no Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos. Estou como suplente aqui na CAVE. Bom dia, meu nome é Daniel, eu sou biólogo de formação, tenho um pezinho no direito, ainda não formado, e estou na área de recursos hídricos desde 2007 no Ministério do Meio Ambiente, iniciando no Ministério do Meio Ambiente. Trabalhei com a Adriana um tempo no Conselho e no Plano Nacional de Recursos Hídricos. E agora estou no Ministério do Desenvolvimento Regional também. E agora estou iniciando essa caminhada na Comissão de Avaliação de Desempenho. Estou aqui disponível, o que vocês tiverem dúvida ou que eu puder ajudar. Vamos passar as apresentações, então, pessoal da equipe da PCJ, aí a gente volta para a Ana. Pode ser? Começa aí, André, com o povo do Comitê de Bacias, da nossa Comissão de Avaliação, de Acompanhamento da minha desculpa. Então, bom dia a todos, né, os que eu ainda não conheço. Meu nome é André Navarro, sou servidor aqui da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, a CEMIL, né, especialista ambiental e atualmente secretário executivo aqui do comitê. Estou coordenando também a comissão, o grupo, né, o GACG, de avaliação do contrato de gestão aqui dentro do comitê, e temos alguns membros aqui presentes. E pedir para o Buschinelli, para o Brasi se apresentarem também, por favor. Eu sou Luiz Brasi, bom dia a todos. Eu sou engenheiro agrônomo, sou representante de Rotary International nos comitês PCJ, honrosamente. Bom dia, eu sou Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, sou representante da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, no PCJ, e sou atualmente o presidente do Conselho Fiscal da Agência de Bacias. Bom dia a todos. Só complementando, o Brasi é vice-presidente do Conselho Deliberativo também. Então, a gente tem essa composição no GACG, tentando trazer também o Conselho Deliberativo para dentro do grupo, acho que é bastante importante. Sérgio, fique à vontade. Pra gente. Ok. Obrigado. Eu sou Sérgio Gazeira, economista, estou diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ.
Bom dia a todos. Eu sou Patrícia, sou engenheira civil de segurança do trabalho e estou diretora técnica da Agência das Bacias PCJ. Bom dia a todos, pessoal. Eu sou Ivens de Oliveira, economista também, fiz mestrado em engenharia de produção e estou como diretor administrativo e financeiro da Fundação Agência das Bacias PCJ. Bom dia a todos e prazer em conhecer os novos integrantes da CAV. Bom dia a todos, meu nome é Kátia, eu sou bióloga de formação e estou como coordenadora de gestão, trabalhando com o contrato de gestão da ANA. Larissa? Está mudo o seu microfone. Perdão. Bom dia, pessoal. Eu sou Larissa e sou estagiária da coordenação de gestão e trabalho junto com a Kátia aqui no PCJ. Fechou, né? Então, pessoal que está online, começa aí. Começa, Mari. Bom dia a todos. Prazer em conhecer quem eu ainda não conheço. Bom rever quem eu já conheço. Eu trabalhei na SAS há 5 anos atrás. Eu estava desde a época do Nelson, Rodrigo Flecha, aí depois passamos para o Ney Murta. E aí depois eu fiquei de um período de licença de 5 anos afastada da ANA e agora eu acabei de retornar. E retornei para a SAS de novo com a COAD e com a Grace agora na coordenação. Muito bom ver o trabalho que foi desenvolvido durante esse tempo. Eu acho que mudou muito e aprimorou muito um pouco da pegada que a gente tinha. Então, bom estar de volta e bom ver tudo acontecendo por aqui. Prazer conhecer vocês. Luiz? Oi. Bom dia a todos e todas, bom dia aos colegas da CAV, os colegas aí dos comitês PCJ, da agência, da respectiva agência, bom dia, enfim, aos colegas da ANA também, a agência PCJ. Sou servidor da ANA, da Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e estou coordenador das instâncias colegiadas do sistema, tá? Então, vou estar junto com Osman, acompanhando aí o trabalho, esse importante trabalho de vocês. Um bom trabalho aí hoje para todos. Zeca? Aí. Bom, então eu vou começar aqui, pessoal presencial. O Osman. O Zeca Acho está que o Zé falando. Carlos estava falando, está sem som. Está sem som, Zeca. Opa, bom dia a todos. Meu nome é Zé Carlos, e especialista em recursos hídricos, e trabalho aqui na COED com a Grace e a Mariana. Bom dia a todos. Bom dia. O Osman está aí, Grace? O Osman está aqui. A gente vai começar a rodada aqui, tá? Presencial. Vou começar aqui. Bom dia, meu nome é Grace, eu sou coordenadora de apoio às entidades delegatárias de funções de agências de água, coordenação da SAS, nova coordenação da SAS desde 2021, e sou membro da CACG, da Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Gestão. Marcelo? Marcelo e Marcelo Mazzola, sou da CACG e da Coordenação de Gestão de Projetos. Também já acompanho há algum tempo aqui as reuniões da processo de avaliação dos contratos de gestão. Eu sou Osman, coordenador substituto das instâncias colegiadas do SIMP na ANA e sou fiscal do contrato ANA, agência PCJ. Bom, então, acho que não faltou ninguém, né? Então, vamos começar aqui os trabalhos. Vou passar a bola para a Carol, a coordenadora, que ela vai conduzir, então, a reunião.
Bom dia mais uma vez. Como nós temos tempo de reunião curto, né? Vamos tentar discutir aqui de forma bem objetiva. Começar parabenizando a agência PCJ, o comitê pelo trabalho. Também começar nos desculpando, porque o relatório saiu com o nome de relatório final, né? Mas é o relatório preliminar e estamos aqui hoje reunidos justamente para discutir e conversar um pouco sobre as questões que a CAVI identificou e precisou de, né? Assim, solicitou algum esclarecimento, ou fez alguma recomendação. Eu vou passar rapidamente pelos indicadores e a gente vai discutindo, né, as questões e as dúvidas. Em relação ao indicador 1 e 2, que estão relacionados, né, com o atendimento às demandas do comitê e a realização das reuniões, houve o alcance pleno das metas, né? O indicador 3, que também trata da execução física das ações priorizadas pelo comitê, também houve o atendimento pleno das metas pactuadas. E com relação ao indicador 4, que é o índice de desembolso nas ações finalísticas, é que a gente tem algumas dúvidas, questões, né? Uma primeira questão é que a gente observou que no relatório a agência PCJ considerou como denominador do indicador, né, que é o valor total disponível, ela considerou o valor disponível para ações finalísticas, né, 92,5%. Porém, no contrato de gestão, a gente pode ver que, na verdade, esse denominador é o valor total disponível, né, para todas as atividades. Então, a CAVI observou essa questão e recalculou a nota com base nesse valor disponível, que de fato, 43.431.650. Com isso, a nota acabou caindo um pouco, né, para esse indicador. Eu esqueci de perguntar, mas todos tiveram acesso ao nosso relatório preliminar, né? Eu estou aqui com ele, a gente não está projetando, mas porque a gente está entendendo que todos estão em posse dele. Sim. Sim? Ok. Sim. Inclusive, eu queria fazer uma retificação que eu observei ontem ao reler o relatório, que no texto a gente cita alguns valores de forma equivocada, mas o cálculo da nota está correto. Então, a gente vai fazer essa retificação, tá? Mas o cálculo da nota está correto. Eu observei isso. Então, tem essa questão do valor total disponível, que de fato é o valor total, não apenas os 92,5%, e fizemos o cálculo com base nesse valor. E aí, uma outra questão que surgiu, que também envolve o indicador 5, que é o índice de desembolso total, né? É a questão dos valores da... perdão, onde os valores que estão citados no texto está incorreto para o indicador 5, tá? Eu comentei agora, no indicador 5, de fato. E aí, uma outra questão que envolve o indicador 4 e 5 é a questão dos valores incontroversos da Sabesp. Esses valores foram retirados pela agência PCJ no cálculo do valor atingido para esses dois indicadores, para as metas. Porém, a CAVI queria entender um pouco porque, de fato, ao olhar o relatório da execução do PAP para o ano de 2022, a gente observa que ali se refere a que esses valores já eram sabidos e estavam ali considerados. Então, a gente queria entender um pouco
Houve até apresentação de recálculo da estimativa de despesa, né? Isso. Em função desses valores da Sabesp, né? Isso. Então, a gente queria entender um pouco essa questão, essa situação desses valores da Sabesp e de como que eles estão sendo considerados, para que a CAV possa avaliar realmente de que forma considerar isso no cálculo dos indicadores do contrato de gestão. Então, passo a palavra para a agência PCJ e estamos aqui para a gente entender melhor a situação e poder tomar uma melhor decisão. Perfeito. Eu vou pedir para o Ivens, né, falar um pouquinho de como é que a gente está tratando desse assunto, uma vez que, vamos dizer assim, nós tivemos que, em função desse acontecimento, né, e depois do acordo que nós fizemos entre a ANA, o comitê, a agência e a Sabesp, a volta dos pagamentos, enfim, agora, mais recentemente, tivemos o ingresso daquele incontrovérsia que estava lá na Justiça, entrou agora em 23. Então, isso, obviamente, que deu uma bagunçada, vamos dizer assim, né? Nas metas, enfim, no modo. Então, eu vou passar para o Ivan para ele explicar direitinho como é que estão ocorrendo essa movimentação, tanto no PAP e quanto nos desembolsos. Ivens, por favor. Tá joia, Sérgio. Bom dia novamente, pessoal. Então, em relação ao indicador 4, nós só gostaríamos aí de destacar que o cálculo ele foi levar em consideração o total de desembolso de recursos finalísticos, dividido pelo saldo disponível para projetos, para ações finalísticas, né? Até porque em 2021, né, no primeiro ano do contrato de gestão, houve esse entendimento de que o indicador 4 ele tratava exclusivamente de ações finalísticas. Tanto que algumas EDs fizeram como ações finalísticas, somente base de cálculo ações finalísticas, outras EDs acabaram fazendo com o valor disponível total. Então, ficou bem dividido no exercício de 2021. No exercício de 2022, nós fizemos exatamente, né, como tinha sido colocado em 2021. Mas nós entendemos ser importante, então, essa padronização. Então, acho que se a partir de agora, realmente, todas as EDs tiverem esse conhecimento, né, e essa clareza de que realmente no indicador 4 fala-se de saldo disponível total, independente se é para ações finalísticas ou para custeio administrativo, é o melhor caminho. Então, nós só repetimos o cálculo em 2022 com base naquilo que tinha sido feito em 2021 e considerado pela CAV. Mas nós entendemos ser importante a padronização e concordamos, né, a partir de agora, então, o indicador 4 trabalhar com recursos disponíveis na sua totalidade, assim como no indicador 5, que já é levado em consideração, né, no denominador do indicador, esse saldo disponível total. Então, só colocar esse esclarecimento. Nós fizemos a leitura do relatório, né? Vimos que realmente o indicador 4 foi calculado, né, pela CAV com base nas informações do valor total disponível e aquilo que nós desembolsamos para ações finalísticas. Vimos que realmente o cálculo, né, está correto, concordamos também com a nota atribuída, então só deixar esse esclarecimento em relação ao indicador 4. Ok, Ivens, deixa eu te interromper só um minutinho, que a gente também já fecha essa questão. Sim. Só para esclarecer, assim, que, pelo menos na visão da CAV, o contrato de gestão deixa bastante claro que o denominador é o valor total disponível, né? E, de fato, todos os contratos de gestão, todas as EDs, né, as outras EDs,
utilizaram esse entendimento, né? Ou seja, o denominador do indicador 4 e do indicador 5 são iguais, correspondem ao valor total disponível. Então, assim, estão todas, digamos, na mesma página, né? Considerando, né, conforme o contrato de gestão estabelece o desembolso, o valor total disponível para os dois indicadores. Ok. Então vamos padronizar. 2021 tinha dado esse conflito, né? Enfim, depois 2022 ainda voltou à discussão, mas tranquilo, vamos fazer dessa forma. Então, em relação ao indicador 4, está ok. Sim. Bom, no mesmo indicador 4, aproveitando para comentar em relação ao caso Sabesp, né? O Sérgio bem mencionou. Nós tivemos assim mudanças muito bruscas, né, e impactantes aí com a retomada do pagamento da Sabesp, né? Acho que é importante nós só voltarmos um pouquinho com a ordem cronológica dos fatos, né? Que a Sabesp ela retomou os pagamentos, né, lá no final de 2021. Né? Então, nós, né, tínhamos feito todo o nosso planejamento do contrato de gestão para o período 21-25, imaginando-se num cenário de que não haveria pagamentos da Sabesp, ou seja, que a Sabesp pagaria de 2021 até 2025 todo o valor em juízo. E aí somente seria feita a discussão no mérito, no processo judicial, e nós não teríamos os recursos financeiros em caixa e disponíveis para a realização das atividades aqui na agência PCJ. Esse foi o cenário lá em final de 2020, quando nós celebramos o contrato de gestão. 21, houve aí o ano todo, enfim, e no final de 2021 houve a retomada, então, dos pagamentos da Sabesp. Né? E aí é claro que isso já impactou mais praticamente 12 milhões de reais adicionalmente em 2021, né, no final do ano, que nós não tínhamos mais como planejar a utilização desse recurso. Bom, para 2022, né, já foi considerado a retomada dos pagamentos da Sabesp, né, para o exercício 2022 e também foi levado em consideração aquilo que nós recebemos de 2021. Né? Fizemos aí uma atualização do PAP com esses novos valores e depois lá no final de 2022, que inclusive foi citado no relatório, uma deliberação de outubro, nós fizemos aí uma revisão ainda mais geral do PAP, porque no decorrer de 2022 nós recebemos a notícia de que seria liberado o incontroverso referentes ao exercício de 2019 e 2020. Então, basicamente é o seguinte, num curto espaço de tempo, praticamente nós teríamos aí mais de 40 milhões de reais disponíveis em caixa por conta ou da liberação daquilo que já estava em juízo ou por conta da retomada dos pagamentos da Sabesp. Então, lá no final, né, em outubro de 2022, fizemos uma revisão do PAP, já considerando, então, até 2025 o planejamento das ações a serem realizadas. Então, hoje a deliberação dos comitês PCJ já aborda toda a projeção de pagamentos futuros da Sabesp e mais o passado. Então, só tem uma questão que nós precisamos voltar a deliberar. O incontroverso referente a 2019 e 2020, ele foi transferido no montante superior ao previsto. Nós imaginado que nós receberíamos em algo em torno de 20 milhões de reais, que era o recurso pago diretamente na conta judicial. Mas, para nossa surpresa, essa conta judicial, né, o recurso ele fica aplicado. Então, ele tem correção monetária, tem juros. Então, os 20 milhões viraram quase 25 milhões. Então, nós recebemos mais 5 milhões de reais adicionalmente. Esse recurso entrou agora de fevereiro para março de 2023 e nós vamos ter que fazer uma nova deliberação.
Então, esse é o cenário em relação aos recursos da Sabesp, né? Todo o planejamento, toda a atualização do PAP foi feita já pensando no passado, no pagamento do presente e nos pagamentos até 2025. Então, esse é um ponto. Mas, para o contrato de gestão, enfim, em si, nós solicitamos para a comissão de avaliação a retirada dos pagamentos da Sabesp da base de cálculo, porque todas as metas do contrato de gestão foram realizadas, foram pensadas e aprovadas lá em 2020, quando nem se imagina que teria tanto recurso em caixa. Lá em 2020, nós tínhamos um cenário de um pouquinho mais de 20 milhões de reais em caixa. Este ano aqui, a previsão, por exemplo, de nós terminarmos com caixa de entre 65 a 70 milhões de reais, por conta de todo esse recurso que entrou na conta. Então, como toda a base de cálculo foi feita num cenário totalmente conservador, né? E que imaginava-se que seria durante os 5 anos, e que felizmente, por um conjunto de esforços de ANA, Comitês PCJ, Agência PCJ, Sabesp, enfim, de todos os envolvidos, nós conseguimos resolver o mais rápido possível. Nós pedimos, então, para excluir a base de cálculo diante de todo esse ingresso de recursos financeiros que nós tivemos, né? De forma inesperada e num curto espaço de tempo. Então, essa é a situação. Se o Sérgio quiser complementar mais alguma coisa, né? Patrícia, enfim, fiquem à vontade. Na verdade, apenas para entender um pouco a lógica, é lógico que era um desejo, era um sonho e era necessidade, né? Era necessário que a gente fizesse esse acordo e que esse dinheiro retornasse. Isso é muito bom. Nós saímos aí do processo, olhando para a questão do desembolso, nós saímos do processo aí da Covid, né? Até retomar contratos, até ganhar de novo aquela velocidade de contratações. O nosso desembolso, vamos dizer assim, declinou significativamente, né, frente ao que a gente vinha fazendo, mas também teve essa situação. Então, pelo fato de a Sabesp não estar pagando, ou estar pagando em juízo, de maneira estratégica, aqui junto com o comitê, nós decidimos levar algumas ações que não podiam ser interrompidas, por exemplo, o nosso monitoramento hidrológico aqui, que é uma ferramenta muito importante, porque nós vivemos aqui uma situação muito crítica, né, nos últimos anos, especialmente no período do inverno, né? Então, essas ações que eram de suma importância, a gente resolveu tirar da cobrança federal e colocar na cobrança estadual paulista, que nós temos aqui no PCJ uma realidade que o montante arrecadado na cobrança federal e na cobrança paulista, elas são muito parecidas, em torno de 20, 22 milhões de reais ano. Então, como não estava entrando o dinheiro na cobrança federal, nós resolvemos mudar para o estadual. E aí, o estadual ele tem um outro procedimento, não sei se todos conhecem, mas o dinheiro o dinheiro de investimento da cobrança estadual paulista não vem para a agência, não vem para a entidade delegatária, o dinheiro do investimento. Ele fica lá no fundo estadual e ele é operado pelo fundo estadual. Então, ali tem toda uma burocracia, tem todo um trâmite completamente diferenciado do federal. Bom, isso foi deliberação do comitê, decisão de Câmara Técnica, enfim, é uma conversa que leva aí pelo menos 6, 7 meses do ano. Quando fechamos o acordo com a Sabesp, a gente resolveu mudar a estratégia de novo, volta para o federal, porque no federal já tem um contrato, é mais fácil, é mais ágil e tal. Então, isso tudo é um dos problemas que nós vivenciamos aqui na demora. Eu estou contando isso tudo porque as nossas contratações, as nossas licitações, elas estão ainda ganhando escala, ainda ganhando velocidade, de tal forma que o desembolso também é impactado negativamente nesse movimento todo que nós tivemos que fazer.
Estou contando tudo isso porque agora, com a entrada desses recursos, a nossa velocidade de contratação e desembolso sendo retomada, o que vai acontecer muito provável, caso a gente não retire os valores da cobrança da Sabesp do cálculo, o que vai acontecer é que nós vamos ultrapassar, felizmente, aí as metas estabelecidas no contrato. É isso que vai acontecer daqui a pouco, né? Provavelmente ainda não será em 23, mas em 24, certamente, a gente já estará fazendo esses desembolsos num ritmo muito maior, no nível que a gente já estava fazendo lá antes da pandemia. Então, só para entender um pouquinho o que o fato de a Sabesp estar pagando em juízo motivou aqui dentro dos comitês e dentro da agência da bacia. A Kátia, a Patrícia, a Ivens. Sim, se ficou claro, muito bem, senão a gente está à disposição. Acho que vocês explicaram bem também. Se eu puder só complementar, e realmente nesse ponto que o Sérgio colocou, realmente 2023 nós temos aí uma boa expectativa, né, de ampliação dos nossos desembolsos, né? A estimativa nossa é em relação a 2022, de nós conseguirmos aí um aumento de 30 a 35% nos desembolsos, né? Por conta de que 2022 já foi um ano bem melhor em relação à contratação, né? Nós conseguimos contratar em 2022 7 milhões de reais a mais do que em comparação a 2021. Então, toda essa contratação de 2022 e o ritmo de contratação que nós estamos em 2023 vai permitir com que o desembolso acelere em 2023, 2024 e assim por diante, né? Então, nossa estimativa é que, por exemplo, para 2023 seja desembolsado em ações finalísticas mais de 20 milhões de reais. Nós desembolsamos 14 milhões e pouquinho em 2022 e provavelmente em 2023 nós já vamos superar os 20 milhões, fruto das contratações de 22 e das contratações de 23. E acho que agora a gente precisa rever, né, essas metas aí, até para a gente se adequar, né? Porque com o saldo em caixa alto, com a entrada desses recursos que não estavam previstos, né, a nossa meta, infelizmente, ficou alterada, né? A gente, dentro do planejamento, nós acabamos não conseguindo, no tempo hábil, alcançar. Ela estaria um pouco elevada, vamos dizer assim, né? A base de cálculo realmente vai aumentar muito agora, tanto nos indicadores 4 quanto nos indicadores 5, porque acabamos aí de receber 25 milhões de reais do incontroverso das nossas contas. Então, disparou o nosso saldo bancário agora. Eu fazendo alguma observação a esse respeito, daqui a pouco eu vou até convidar o nosso economista de plantão para falar sobre isso, mas a nossa preocupação quando faz essas metas e avalia, né, é sobre a eficiência da aplicação dos recursos. E quando você me diz assim, bom, teve um aporte que a gente não considerou no cálculo, né? Mas como é que vocês separaram as ações executadas? Esse aporte ficou guardado separado numa poupança, esse aporte da Sabesp, né? Ele entrou no caixa e fez parte da execução também, mesmo que as ações você, de alguma forma, alterou o fluxo de execução. De alguma forma, esse novo aporte acaba alterando o fluxo de execução, né? Então, aqui, de qualquer forma, nós vamos incorrer em um de dois erros, né? Vocês evitaram o erro de dizer assim, a minha base de cálculo, o meu denominador aumentou sem que eu tenha aumentado corretamente toda a execução proporcional, né? Então, vocês evitaram esse erro. Do nosso lado, estamos dizendo assim, você aumentou o seu numerador, porque agora você tinha uma disponibilidade, mas o seu denominador ficou no passado, ficou conservador. Então, a gente tem que escolher entre um dos dois erros. Na verdade, vão ter que escolher entre o erro de vocês executarem pouco, porque o denominador ficou realista, ou vocês executarem muito porque o denominador ficou conforme planejado.
Então, na verdade, nós temos ali uma decisão, eu acho que é isso, né? Nós temos uma decisão ali para tomar, tá? Aí nós vamos conversar aqui a CAV como é que a gente vai encaminhar isso. Agora, acho importante, então, a partir já de 2023, inclusive, que isso seja aditivado no contrato de gestão, esse novo PAP, né? O PAP revisto com esses valores, e para que essa execução reflita o planejado, né? Eu acho que vocês não vão ter problema com um plano de 700 milhões, né? Vocês têm bastante ações para pescar aí, né? E mais a implementação do enquadramento ali, vocês têm ali bastante coisa para trazer para frente, né? Então, onde gastar o dinheiro, acho que não tem problema, não. Mas acho que é importante que que isso esteja aditivado, né? Ou seja, porque o relatório do PAP de vocês diz que vocês conversaram com o CBH, a agência conversou com o CBH e reviu, através da resolução, não me lembro o número agora, né? Mas reviu o fluxo de caixa até de desembolso, né? Dado que tinha uma nova entrada. Então, como isso não se refletiu aqui, né? A gente, na verdade, tem que fazer uma decisão entre um desses dois, dessas duas situações, né? Eu não sei qual seria o impacto se vocês colocassem o indicador da Sabesp, né, o valor da Sabesp no indicador, né, qual seria o impacto na nota, tá? Eu não saberia dizer, não tenho noção do tamanho desse impacto, ou vice-versa, né? Mas então, eu vou avaliar aqui a gente vai avaliar aqui a comissão de avaliação, como é que a gente caminha. Provavelmente, assim, eu entendo que é uma situação bastante frágil, né, em termos de comparar a contabilidade com a execução, dado esses valores que não estavam no planejamento, né? Então, essa contabilidade realmente não é simples, né? Mas nós vamos recomendar, então, que isso seja comunicado no contrato de gestão para que isso se torne, para que na próxima execução, pelo menos, né, a gente tenha esse desembolso numa base mais realista, em função do fluxo de caixa que agora foi restabelecido, né? Inclusive com os aportes do que estava retido, tá? Que você chama de incontroverso, né? Mas acho que é por causa da decisão judicial, mas os aportes que estavam retidos judicialmente. Tá? Acho que é isso. Se o Dário quer observar alguma coisa? Perfeito. Eu acho que a gente só tem que alterar a nossa meta, né? Porque, no caso, os dois processos, tanto de 21 quanto 22, vamos dizer assim, nós iniciamos 20 com um planejamento, né? Onde a arrecadação girava em torno de 10, 12 milhões. Então, você planejar uma série de contratações com base em 10 milhões é diferente de você realizar com base em 25, né? Então, 21 acabou ocorrendo da metade do ano para frente a retomada do pagamento da Sabesp. A gente ajustou outras ferramentas, né? O PAP, o POA, né? O PAC, mas as metas a gente acabou, vamos dizer, não ajustando, até por conta da incerteza de quando que entraria os 25 milhões. Quer dizer, a gente vai alterar um indicador ali, aonde poderia não resolver, né? Porque a qualquer momento os 25 milhões poderiam entrar. E foi o que aconteceu em meados aí de 22, né? Então, a gente acabou passando por dois exercícios de incertezas, né? Mas eu acho que agora, como foi dito, né? Acho que agora a gente pode fazer um planejamento aí mais pé no chão e ajustar esses indicadores, sim. Eu posso tirar uma dúvida? Sim. Daniel. Então, o que eu entendi foi que estava na justiça
o pagamento da Sabesp, não é isso? Da cobrança pelo uso de recursos hídricos. E eu não sei se existe a possibilidade, como eu sou iniciante nos contratos de gestão e na CAV, se existe a possibilidade de colocar anexada a decisão judicial, a justificativa, porque né, não sei se seria no novo contrato de gestão entraria essa situação, como o Gonzalo também falou, que seria uma das opções, né? Acho que quando a gente assinou o contrato de gestão, já era um entendimento que, assim que retomado o pagamento e entrado esses recursos, essas metas seriam revistas, né? Então, acho que é uma questão da gente sentar junto com vocês aí, né? E apresentar os números. Não sei, Ivan, Sérgio, André. Se eu puder só fazer um último comentário, realmente, como a Patrícia bem colocou, agora 2023 é um momento bem oportuno para fazer essas discussões, porque realmente agora todas as incertezas foram eliminadas, né? Tudo bem que ainda tem, né? Nós não podemos esquecer que a Sabesp voltou a pagar, mas o que foi o acordo realizado? A ANA mensalmente emite 2 boletos para a Sabesp referente ao sistema Cantareira. Um boleto é o chamado incontroverso, ou seja, tanto a Sabesp, quanto a ANA, quanto o Comitê PCJ, todo mundo concorda. E o outro boleto é o chamado controverso, que na prática a ANA entende que seja o correto e a Sabesp discorda. Este boleto controverso, que é algo em torno de 1 milhão, 1 milhão e meio por ano, ele está ainda sendo objeto de discussão judicial, né? Então, pode ser que venha a ocorrer, né, da Sabesp vencer. Então, se a Sabesp realmente vencer, né, ter ganho de causa favorável no processo, ela já fez o pagamento em juízo, simplesmente ela vai resgatar os valores. Se a ANA tiver ganho de causa, pode ser que venha novamente a ter, né, cerca de R$1 milhão a mais aí por ano sendo transferidos para a agência PCJ. Então, nós não podemos esquecer isso. Só que o cenário é totalmente diferente, né? Antes, nós estávamos falando em R$12 milhões sendo pagos totalmente em juízo. Agora não, são 11 milhões pagos normalmente e 1 milhão em juízo. Então ainda há essa discussão, mas o cenário já é bem diferente em relação a 2021 e 2022. E aí aqui eu só quero também reforçar de como vai influenciar no denominador dos indicadores 4 e 5, porque como o denominador ele leva em consideração o saldo disponível do exercício anterior, mais a arrecadação do exercício, né, corrente, mais os rendimentos de aplicação financeira, o denominador ele vai aumentar significativamente. Pode ser que, por exemplo, 2020, quando nós formos terminar 2023, o nosso saldo de exercícios anteriores seja algo em torno entre 60 a 70 milhões de reais, mais a arrecadação de 2023 e mais os rendimentos de aplicação financeira de todo esse montante, sendo que parte desse montante fica ou em renda fixa ou em caderneta de poupança. E renda fixa tem rendido muito bem, porque os juros estão altos. Então, você realmente entra num fluxo, né, de que o valor do saldo disponível, que é o denominador, aumentará significativamente, né? Então, é um fato que acho que 2023 vai ficar muito evidente esse tamanho do denominador, né? É isso. Eduardo, por favor. Bom, vocês me ouvem? Vou fazer só um comentário um pouco mais geral, não dando uma solução muito específica, mas colocando em contraponto, né, os elementos do contrato de gestão. Quando a gente olha para um contrato de gestão, os indicadores vão tentar pescar aspectos, né, daquela parceria.
esse indicador ele é especialmente complexo, porque ele tenta observar dois elementos, né? O elemento de execução contraposto ao elemento de saúde financeira. E essa distorção, né, que está acontecendo é por causa de uma dinâmica de caixa. Quando a gente olha para outros contratos de gestão, a gente tem execução física e recursos que entram, que não estão previstos, né? Normalmente eles vão parar numa conta de reserva de contingência. E aí a gente não tem essa flutuação de metas ou flutuação de denominadores, né? Então, eu não sei se é o caso de reformular, né, o próprio indicador, ou se, na verdade, colocar mais uma nuance aí no contrato de gestão, que é a capacidade de reserva de contingência. Então, os recursos que vão entrando ali, a CAV vai até observando, né, o que tem de reserva de contingência, mas isso não influencia, né, ou distorce algum tipo de indicador. O que é importante, no final das contas, é a transparência, né? Ou seja, a gente está informando para todas as partes do sistema o que está acontecendo em termos de execução física e em termos financeiros. Isso aí dá conta, né, de como anda a qualidade da parceria. Assim, a CAV, nas suas reuniões, até porque essa questão de entrada de valores imprevistos, né, não acontece só com a PCJ. Então, assim, de talvez ter uma regra, ou uma forma de também tratar todo mundo igual. Então, assim, como tratar esses valores que são imprevistos, né? Até que momento que ele entra no caixa que a gente considera, enfim, a gente discutir um pouco sobre isso, talvez. Que a gente entender o fluxo de caixa e aplicação dos recursos é mais importante do que a nota, o atingimento da meta, no sentido assim, minha meta era 30% e se eu colocasse a BESP aqui agora, eu vou tirar 25%, né? Não, eu quero manter os meus 30% porque eu tinha planejado 30%, né? Então legal, fez, mas acabou como na linha que o Eduardo colocou. A gente, alguns recursos que estavam lá disponíveis, o que fez com eles? Não gastou? Botou na poupança de juro baixo? Ou botou na renda fixa para render? Ou realmente aplicou numa ação finalística, né? Então, a gente precisa realmente pensar, né? Eu acho que vocês levantaram um problema aqui para o indicador, né? Essa questão desses valores, quando se faz a comparação com o planejamento, né? Ou seja, o indicador, o planejamento, logicamente, que é fundamental para estabelecer um indicador, mas a gente sabe que você tem fatos que fazem a mudança, né? E você mudou seu conjunto de ações também que você executou em função desse novo aporte, né? E essa questão que estava lá, porque no relatório do PAP 2022, vocês relatam que levaram para a plenária uma nova estimativa de execução, um novo PAP, né? Alteraram, né? Então, essa restrição foi... na minha visão, aí eu digo agora, eu digo na minha, porque isso eu não conversei com os colegas da CAB, mas na minha visão, acabou sendo uma ação de preservação da nota, né, em detrimento da transparência das despesas, em detrimento de uma clareza maior do que ocorreu, né? Então, mas é isso, realmente nós vamos precisar, porque não foi assim, esses valores, no caso de vocês, foi um montante significativo, como você disse, 20 milhões e meio, né? Apesar que, como eu disse, eu comentei, para quem tem um plano de 700 milhões, não é difícil achar ações, né? É difícil executar, lógico, não vou dizer que é fácil você chegar, vamos contratar agora, mas não é difícil você trazer para frente ações que, de repente, estavam estagnadas por causa de orçamento, né? Você tem uma carteira boa de ações para executar aí, né? Mas
De todas as formas, né, nem sempre esse atingimento acaba refletindo realmente aquilo que ocorreu, né? E talvez a gente possa ser mais transparente no sentido de mostrar o que de fato ocorreu, como é que foi feita a despesa, em detrimento da nota, né? E que eu não sei, mas eu acho que a nota de vocês não seria pela excelência, né, na gestão como um todo, nas outras notas, né? Não haveria impacto significativo. Mas, enfim, é uma observação minha. Pessoal, a gente já está encaminhando para o final do horário da nossa reunião. O André quer falar? Por favor, André. Não, só um comentário em relação a isso. Então, assim, a gente levou em conjunto isso para o comitê, uma vez que a gente tinha um cenário lá em 2020, final de 2020, e se transformou num cenário totalmente diferente esse ano, em 2022. E aí, acho que Secretaria Executiva, diretoria do comitê, diretoria da agência, entendeu que seria interessante uma grande mudança para não simplesmente justificar uma nota no final do ano, mas justamente para incorporar toda essa mudança de cenário, né? Então, foram discutidas diversas estratégias para a gente conseguir integrar também da melhor forma a utilização do recurso paulista com a federal. Então, essa alteração feita em outubro, que foi bastante abrangente, eu discordo desse ponto de vista de que foi para fazer a nota da agência ficar melhor. A nota da agência tem uma importância também aqui no ponto de vista da governança regional, porque mostra também como a agência está trabalhando. Então, é necessário sempre buscar uma nota mais alta para também se ter, eu acho que, ter uma resposta, né, para a própria sociedade aqui. Então, assim, é mais nesse sentido de esclarecer um pouco isso, e eu acho que na prática, talvez a gente tenha que pensar num cronograma para revisão dessas metas, ou eventualmente no indicador, para que a gente consiga tramitar isso também dentro do comitê, tendo visto que o comitê é anuente, né, dentro de um prazo em que se possa ser possível ter reflexos, de fato, em como se acomodar isso nos próximos anos. Então, acho que a gente fica aí também, gostaria, enquanto comitê, de solicitar posteriormente que a CAV possa encaminhar para a gente uma proposta de cronograma, enfim, um deadline, que o comitê precisaria passar isso numa plenária, para a gente poder se organizar aqui dentro também nesse sentido. Mas, de qualquer forma, parabenizo aí a reunião e todas as avaliações, acho que bem ponderadas aí. Esperamos que as discussões internas aí possam também ter um bom resultado para vocês e para a agência. Ok, bom, eu acho que a gente... Só agradecer aí mais uma vez a Grace e a Kátia, que são duas pessoas que estão no dia a dia desse contrato, no dia a dia da discussão das metas, enfim. Eu sei que é um trabalho aí quase que diuturno aí das duas. Agradecer o empenho das duas aí nesse trabalho. Carol. Só uma questão que ainda ficou sobre o indicador 6. Vamos ver se a gente consegue conversar de forma bem rápida, assim, porque o indicador 6 trata da taxa real de administração da entidade delegatária, né? E a CAV observou que, e assim, ele tem um comportamento de menor melhor, ou seja, você quer otimizar, né, o que é o recurso de forma que, né, a ED, enfim, precise, né, de menos recurso para funcionar e tal. E no caso do contrato de gestão da agência PCJ, as metas crescem ao longo do tempo. Então, a CAV observou isso, que a gente também olha um pouco o conjunto, né, dos contratos. Então, a gente queria, assim, a gente precisa fazer essa discussão bem rápido, infelizmente, mas a gente queria entender um pouquinho, assim, de qual foi a lógica para, no caso do indicador 6, as metas serem crescentes, sendo que é o indicador que quanto menor, melhor, né? Então, se a gente puder, assim, 5 minutinhos discutir essa questão, infelizmente o tempo é curto, né? Mas a gente queria ouvir um pouquinho vocês. Não, o Ivens depois pode falar dos números, mas aqui, muito rapidamente, por lógica, era assim. Como a nossa expectativa lá em 2020, na assinatura do contrato, era muito pessimista, a gente entendia que o dinheiro não iria entrar e a gente ia ter que usar todas as reservas, todos os nossos
enfim, recursos aqui, e existia uma tendência natural de essa conta subir e não descer, como naturalmente era para acontecer. Tá? Então, a lógica foi essa. Lá no final de 2020, quando a gente assinou o contrato de gestão, o cenário era muito pessimista e nós, então, optamos por propor à Ana esse indicador aí de forma crescente e não decrescente, como seria o natural, tá? Mas é em função do cenário. Okay. Ivens, se quiser complementar. Não, perfeito, é isso mesmo, Sérgio. Realmente foi desenhado lá em 2020, né, como um reflexo do não pagamento da Sabesp até 2025. Então, por que realmente esse indicador ele aumentaria? Primeiro, porque nós partimos do ponto de que, olha, realmente a Sabesp, ela representava lá à época 50% da nossa arrecadação. Então, nós teríamos aí uma arrecadação, trabalhar 5 anos com metade do valor que nós arrecadávamos em situação normal. Então, consequentemente, o desembolso total seria menor, até porque eu volto a reforçar que lá no final de 2020 nós só tínhamos 20 milhões de reais de caixa e desses 20 milhões, só 3 milhões não estavam comprometidos. Então, os demais recursos estavam totalmente comprometidos. E se ingressasse somente 10 milhões de reais por ano, o nosso desembolso seria muito baixo. E, consequentemente, para manter as atividades da agência, nós temos um custo fixo. Tem uma parte do custeio que é fixo relacionado a dirigentes, colaboradores, de uma forma geral. Então, o custeio, né, com esse componente fixo, teria uma representatividade maior em relação ao total desembolsado. E o total desembolsado cairia ano a ano porque não ia entrar dinheiro da Sabesp. E nós só utilizaríamos, e o custeio seria possível porque nós tínhamos uma reserva financeira acumulada de anos anteriores, né? Nós tínhamos aí um bom volume de recurso financeiro acumulado de anos anteriores, né? Até porque vale reforçar, né? Que esse caso da Sabesp não é a primeira vez, né? Já tivemos um processo Sabesp lá em 2015 e 2016, e que depois os pagamentos foram retomados, fizemos uma reserva financeira e essa reserva financeira seria utilizada para custeio administrativo no momento em que a Sabesp entrou com o segundo processo. Enfim, então é por isso de que realmente fugiu da lógica, né, do custeio ser quanto menor, né, melhor. Ele foi aumentando em virtude de todo esse cenário. E agora o cenário é totalmente diferente, porque nós temos um bom volume de recursos de custeio no próprio ano corrente e em relação a todo o passado que nós recebemos, né? Porque vão ser 7,5% dos 25 milhões que ingressaram agora, né? Então, essa é a lógica, Carolina. Você está dizendo, então, Ives, que você estava prevendo que o seu saldo operacional no ano ia ser negativo durante algum tempo, é isso? Nós teríamos o gasto com custeio, ele seria superior aos 7,5% da arrecadação do exercício, excluindo o Sabesp. E existem normativos da ANA que permite você utilizar o saldo de custeio de anos anteriores nos exercícios seguintes. Então, você teria um saldo anualizado negativo que você teria que trazer aportes guardados. Exatamente. Isso. É isso. Só não foi negativo porque a gente tinha, de fato, algumas contas aqui que foram utilizadas aí nessas reservas. 5%, por isso que estava os 5% e foi aumentando agora para 7%, né? Vai aumentando até 7% ano que vem, né? Tá. Só que agora vocês vão perceber que haverá queda. 2023 haverá uma queda porque nós ampliamos o desembolso e o custeio vai passar a ter uma representatividade menor em relação ao desembolso total. Esse cenário mostra que realmente caberia uma repactuação, né? Um aditivo e uma repactuação de metas aí, né? Porque o cenário mudou. Bom, gente, a discussão está muito, muito interessante. Carolina, vou fazer só mais uma pergunta. Daniel, a gente está com o tempo já bem estourado, mas vamos lá. Como não há
Eu percebi, tem uma previsão e pode ter uma previsão de aumento por causa de decisão judicial, né? Não, esse aumento já está praticamente acionado. Da questão do 1 milhão e tal. De 8%, talvez, no aporte da Sabesp, alguma coisa em torno de um aumento de 8%, né, Ivens? Acho que o que ele quis dizer é que pode ingressar ainda, vamos dizer, Exatamente. mais 5 milhões de reais se a ANA tiver sentença favorável no processo que ainda está em discussão judicial, né? Pode ser, é uma possibilidade. Eu não entendo muito de contabilidade financeira, mas não existe a possibilidade de fazer 2 previsões para que depois seja avaliado, tipo uma previsão A, uma previsão B, para que depois fosse avaliado dentro dos critérios de avaliação da CAV do indicador? Porque, assim, eu penso que quando sai o dinheiro, é o dinheiro total ali e tal. Mas se poderia haver 2 previsões e uma hierarquização de metas, né? Já que tem um planejamento para poder, sei lá, agilizar quando tiver a verba para fazer as ações finalísticas, ter já uma hierarquia entre ações, para que, não sei, seja possível ou mais ágil para... Eu acho que é um pouco o que a gente falou, né, Daniel, de talvez, de alguma forma, para o indicador 4, 5, a gente conseguir acomodar essa questão desses recursos imprevistos que entram. Mas eu acho que isso é uma discussão que tem que levar para a CACG, né? E, assim, gente, infelizmente, a gente precisa realmente encerrar, porque né, vai impactar todas as outras reuniões. Perfeito. Queria agradecer muito a participação de todos, parabenizar a agência PCJ, o Comitê das Bacias PCJ pelo trabalho. A CAB vai, né, se reunir para decidir essa questão dos valores da Sabesp da melhor forma possível. E, enfim, se precisarmos de mais alguma informação, eu entendo que a gente ainda pode, né, Grace, pedir algum dado. A gente queria, assim, muito falar da importância do PAP, do acompanhamento do PAP, né, de ter os relatórios para a CAV. É muito importante conseguir enxergar isso, né, dentro da execução do PAP, facilita bastante para a gente as análises. Então, deixar essa mensagem, né, da importância do PAP e parabenizar o trabalho de todos. Desculpa ter que encerrar assim, mas é porque a gente tem ainda mais 5 reuniões pela frente. Vamos que vamos. Beleza, obrigado, gente. Muito obrigado, pessoal. Estamos à disposição. Um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Abraço. Até mais. Tchau. Agora é doce, né? Mexe o microfone. Grace, a gente já vai começar na próxima agora diretamente?